O que significa a palavra igreja? Quais são os dois sacramentos instituídos por Jesus para a igreja? Fique comigo, iremos responder a essas e a outras perguntas. Graça e paz, sejam muito bem-vindos aos seus primeiros passos. E hoje, na lição 2 do módulo 2, o tema é a Igreja, Povo de Deus. E antes de entrar na aula, eu gostaria de ler com vocês. Pegar a sua Bíblia e juntos vamos ler Mateus, capítulo 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ponto de partida aqui é muito importante todo cristão entender bem a doutrina bíblica da igreja, porque a igreja é o local onde o novo convertido cristão ele é inserido, ele se desenvolve seus talentos, é ministrado, é ensinado, firmado em Cristo ali na comunidade cristã. Então, nosso primeiro tópico aqui da nossa lição é a igreja é um projeto de Deus. Então, como lemos em Mateus, capítulo 16 do Novo Testamento, vemos claramente que a igreja estava no coração de Jesus. Ali vemos a natureza e o nascimento da igreja que se dá mais um pouco à frente no livro de Atos. Então, vemos na letra A da nossa lição que Jesus é o fundamento da igreja. Quando Jesus responde à confissão de Pedro, Jesus diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A interpretação ali no original, quando ele diz: te digo que tu és Pedro, ou seja, Petros, fragmento de rocha. Quando ele diz sob esta pedra, ele está falando de rocha maciça. Ou seja, Pedro não poderia ser o fundamento da igreja, porque é fragmento de rocha. Nenhum fragmento de rocha serviria de fundamento para uma construção de algo, mas sim a rocha maciça, que é Petra. Quando Jesus diz sob esta pedra, ou seja, ele estava se referindo a ele mesmo, respondendo à própria confissão de Pedro. Então não era Pedro, mas respondendo à confissão de Pedro de que ele era a rocha maciça, ele era a pedra, o fundamento a qual seria posto. E também quando ele afirma que é a minha igreja. Então Jesus é o fundamento. Amém? B. O dia de Pentecostes selou o nascimento da igreja. Jesus derramou seu espírito e fez dela uma poderosa arma para sua missão evangelizadora. Nós vemos em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, quando ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a aguardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quando ele também fala no livro de Atos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Vocês receberão poder do alto, do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Então, a igreja ela foi selada, confirmada em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito. Foi a igreja debaixo do poder, da unção de Deus, os dons, e ela cumpriu e seguiu a sua missão profética, apostólica, evangelizadora, discipuladora, para repartir esse tesouro tão maravilhoso que é o Senhor Jesus Cristo. Compartilhar o evangelho aos aqueles que ainda não entregaram suas vidas para Jesus. No tópico 2, vemos que a igreja ela é composta pelos salvos. A palavra igreja, no grego eclésia, significa ajuntamento, reunião, assembleia, que se referem aos salvos regenerados, que entregaram suas vidas a Jesus, que desceram o batismo e que estão em Cristo. E são pessoas que têm essa missão de seguir adiante para, diante de uma sociedade decaída moralmente, levar a palavra do Senhor, testemunhar com poder e com eficácia. Na letra A, vemos que os cristãos, na palavra, eram chamados de irmãos, em Gálatas capítulo 6, verso 8. A igreja também era chamada de crentes, em 1 Timóteo 5,16. Santos, em Filipenses 4,21. Eram chamados também de eleitos, Colossenses 3,12. Discípulos, que é a expressão mais que aparece no Novo Testamento, em João 6,66. Cristãos, ou seja, pequeno Cristo, em Atos 11,26. E os do caminho, em Atos capítulo 9, verso 2. A igreja é chamada de corpo de Cristo, noiva de Cristo. Ou seja, eu sozinho não sou igreja, mas quando 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, sim, igreja. Na letra B, temos o seguinte tópico: a igreja tem uma tarefa a cumprir, uma tarefa muito nobre. Cada ano que passa, cada geração, vemos uma gravidade de violência, de apostasia, de prostituição e todos os males que assolam a sociedade. E Jesus nos deu duas características, duas vocações: ser sal da terra e luz do mundo. Por que esses dois elementos? Primeiro, o sal. O sal ele tem duas características. A primeira é dar sabor e a segunda característica do sal é de preservar. Ou seja, o sal naquele
naqueles tempos bíblicos era utilizado, como hoje, para temperar a comida. Então, embora visivelmente a gente não consiga distinguir qual é a comida que está com sal ou não, apenas experimentando, da mesma forma é o sal. Ele trabalha ali de uma forma sutil, discretamente, mas quando experimentamos, vemos que aquela comida está temperada. E assim deve ser a igreja do Senhor. Aonde ela for, ela tem que temperar, levar o aroma de Cristo, fazer a diferença, sem muita extravagância. Na simplicidade também, Deus ele faz, Deus ele age. E a segunda característica do sal era preservar. Naquele tempo não tinha geladeira, para que a comida ela não viesse a se decompor facilmente, viesse a se deteriorar. O sal era utilizado para preservar as comidas e os alimentos que eram guardados. O mundo está cada vez mais pior a cada ano que se passa e poderia ser muito mais mesmo num nível caótico se a igreja do Senhor não estivesse na terra. Na letra C vemos a igreja está incumbida de explicar o plano da salvação aos homens e trazê-los a Jesus. Todo crente ele precisa entender o plano da salvação. Qual foi o propósito que Deus nos criou? A origem do pecado, as consequências do pecado. Por que Jesus veio? Por que ele teve que morrer? Por que ele ressuscitou? Como é que podemos desfrutar das conquistas que Jesus nos deu hoje? 2. Pregar o evangelho com sinais. O evangelho de Deus, ele também não consiste apenas em palavras persuasivas de sabedoria, mas num poder, com sinais. A igreja do Senhor tem essa promessa quando cumprimos o ID do Senhor. E os sinais seguirão os que creem. Convocar o mundo para cultuar a Deus com sincera adoração. O propósito de evangelizar, o propósito das missões é a adoração a Deus, a adoração sincera. Foi por isso que Jesus ele fez questão de passar por Samaria para evangelizar aquela samaritana que estava ali pegando água. E foi uma das pregações mais lindas que ele trouxe, está registrada em João capítulo 4, quando ele diz que chegará um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, as missões, a evangelização existe com o fim de que levar os homens para adorar a Deus numa adoração sincera. Então, essa é a nossa missão como igreja, para que os homens adorem a Deus com profunda sinceridade. Ensinar os homens como viver bem e a maneira de se preparar para a vida futura. Nós somos cidadãos terrenos, mas também a nossa pátria nos aguarda. Ou seja, temos um modo de proceder aqui, nosso estilo de vida, para que no dia a dia, tributo a tributo, com respeito, honra, amar as pessoas, mas se preparando para algo que está por vir, a eternidade, para todos nós. E proclamar que um dia Jesus virá buscar os salvos. Jesus voltará pela segunda vez. Essa mensagem jamais deve se apartar de nossos lábios, jamais deve se afastar do nosso público. A igreja primitiva, ela respirava isso, ela ansiava já a segunda volta do Senhor. E nós jamais podemos perder essa esperança, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquele que disse que virá, ele virá e não tardará. Então precisamos sempre nos preparar e anunciar essa mensagem com ousadia e com coragem, para que as pessoas despertem para a segunda volta de Jesus. Bem, no tópico 3, vemos que a igreja tem 2 sacramentos. O primeiro sacramento é o batismo, que é a iniciação da vida cristã. Jesus, ele mesmo deu exemplo, quando ele desceu as águas por João Batista interpelou e disse: como, Senhor, constrangido, eu que tenho que ir a ti, o Senhor vem a mim? E Jesus disse: não, é necessário nesse momento para que se cumpra a justiça. Então o batismo não é uma opção, é uma ordenança do Senhor. Você que já entregou sua vida a Jesus, desça as águas, cumpra o propósito, a ordenança de Jesus. Não espere o tempo passar, não existe tempo perfeito. Tenho conhecimento de algumas pessoas que estão há 10 a 20 anos esperando estar 100% preparado para isso. Não perca tempo, meu irmão. Toma a sua decisão o mais rápido possível e desça as águas. O batismo ele simboliza a morte, o sepultamento com Cristo e a ressurreição com Cristo. É um simbolismo público, que tem um peso espiritual enorme para nossas vidas, e publicamente é mostrar ao mundo que agora vivemos a nossa vida com Cristo. Na letra B temos o segundo sacramento, que é a ceia do Senhor, instituída por Jesus na véspera da sua morte. E temos 2 elementos que simbolizam o seu sangue e simbolizam o seu corpo. O primeiro é o vinho, que simboliza o seu sangue, o sangue vertido lá na cruz por cada um de nós e que purifica os nossos pecados. E o segundo é o pão, que simboliza o corpo cravado, dilacerado na cruz, diante de toda aquela tortura, mas que foi necessário para cumprir a justiça de Deus. E o quarto tópico, temos que a igreja vive entre 2 mundos. Primeiro, que a igreja ela é temporal, vive neste mundo, mas ela não é deste mundo. Mas temos a nossa missão aqui ainda a cumprir aqui na terra. Mesmo Jesus, ele ora no João capítulo 17, ele diz: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Ao mesmo tempo que ela é temporal, ela é eterna, porque há uma promessa
para todos nós, que seremos levados, viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Precisamos entender esse chamado eterno que nós temos como a igreja, como a noiva de Cristo. A igreja é indestrutível, como o próprio Jesus falou em Mateus 16:18, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja ela é local, mas também ela é universal. Na eternidade encontraremos todos os irmãos que já partiram no Senhor. Todas as gerações será unido ali o passado, o presente e o futuro. Todos ali prestigiando e em comunhão eterna com o Senhor. E por fim, o novo membro e a sua igreja. A igreja ela tem seu CNPJ, tem a sua denominação, como já vimos na aula número 1, mas o novo convertido, assim que ele aceita a Cristo, se converte e é batizado, seu nome passa a constar no rol de membros da igreja. A sua responsabilidade diante disso é muito maior, porque ali ele representa na sociedade a igreja do Senhor. Todas as nossas atitudes, nossos procedimentos estão sendo observados por uma nuvem de testemunhas. Então, qualquer tipo de erro, de certa maneira, vem manchar ou vem macular, vem surtir efeitos na igreja como todo o corpo sofre. Todo cristão ele tem uma imensa responsabilidade no seu procedimento, em dar um bom testemunho, até porque a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 3:2, o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas, lidas e escritas por onde a gente for. Então nós precisamos sim dar um bom testemunho, porque um erro nosso, de uma certa maneira, surte efeito negativo para toda a igreja como um todo. E da mesma maneira que a igreja é o sal da terra, Jesus também disse que a igreja é a luz do mundo. Ou seja, a igreja ela tem luz em si mesma, mas ela é em Cristo, porque Cristo é a luz do mundo, como está escrito em João 8:12. A igreja ela resplandece para as pessoas que estão em trevas o brilho de Cristo, o evangelho, bom testemunho, traduz vida. Então é necessário estarmos firmes em Cristo, porque Ele é a luz do mundo, para que Deus possa nos usar como instrumento de salvação para aqueles que estão em trevas. Bem, diante de tudo aquilo que explanamos aqui na nossa aula, eu gostaria de te perguntar, o que é ser igreja para você? Você que já entregou sua vida para Jesus, você já está inserido numa comunidade, numa igreja séria que preza pela palavra, pela doutrina bíblica. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 25, que a gente não deve deixar de congregar com os irmãos. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui abaixo nesse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal, ativa as notificações e que Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro.